Olá, meu nome é Roseli Fernandes, eu sou gerente de marketing e relacionamento médico do Hospital Paulista e nós estamos aqui hoje para gravar o primeiro episódio do podcast Hospital Paulista 50 anos. Esse é o primeiro episódio que tem como denominação 9 amigos e um ideal. E a gente vai falar basicamente sobre a fundação do hospital. E para bater esse papo com a gente aqui hoje, nós trouxemos 3 convidados muito especiais. O Dr. Samir Zakharov Vassiliades, otorrinolaringologista e sócio fundador do Hospital Paulista. A doutora Cristiane Passos Dias Levi, otorrinolaringologista e diretora do Hospital Paulista e que representa hoje aqui nesse podcast a segunda geração de sócios fundadores. E o Dr. Guilherme Biagio Nicodemo, residente do Hospital Paulista e que representa hoje aqui a terceira geração de sócios fundadores. E a gente começa com um bloco de perguntas falando sobre a fundação do Hospital Paulista, tá? E aí eu vou dirigir as perguntas, não só eu, mas também como a doutora Cristiane, também o doutor Guilherme, ao doutor Samir, que é sócio fundador e acompanhou, né, doutor Samir, todo esse processo de construção do hospital, de fundação, de união dos novos fundadores. Certo. Doutor Samir, conta pra gente como é que começou essa história. Bom, eu me sinto até emocionado para falar disso daí, porque começou, de repente, numa coisinha muito pequena, que foi crescendo. E numa viagem, estava eu e o doutor Arnaldo, e tivemos lá a ideia de alugar uma casa para fazer uma clínica, para sair do lugar comum, de ficar trabalhando em hospital, sendo empregado. E a nossa ideia era ter um nosso consultório. Aí, chegando aqui em São Paulo, o Arnaldo, a gente trabalhava no Hospital dos Servidores, do IANSP, e o Arnaldo começou a comentar. E o Dr. Barreto se emocionou também e acatou a ideia. E falou, mas eu vou levar o Dr. Braz. O Dr. Braz era um cara assim um pouco mais, vamos dizer, de um pouco mais de idade, mas era um cara que era um empresário. E ele tinha assim um grande valor na mão. E aí ele teve a ideia de por que alugar uma casa? Vamos comprar uma casa. Porque a condição dele já era muito melhor do que a da gente. E aí começamos a pensar nisso. Doutor Samir, quais foram os 9 médicos fundadores do Hospital Paulista? Bem, eu posso dizer que começou comigo, Dr. Samir, e o Dr. Arnaldo Tamiso. Aí o Dr. Arnaldo Tamiso convidou o Dr. Braz e o Dr. Barreto. Então nós 4 começamos a fazer a pesquisa para ver do terreno, do que era possível fazer. Nisso, o Dr. Miguel chegou com um recorte de um jornal dizendo que tinha um terreno aqui na Vila Mariana e nós achamos muito, muito bom o ponto. E fomos atrás e conseguimos comprar. Então estávamos até então em 5. E aí começamos então a botar para chamar mais alguns médicos, porque senão só esses 5 ia ser muito difícil para fazer tudo o que a gente estava pensando. Então aí, além do Dr. Miguel, depois apareceu o Dr. Dias, que era nosso amigo lá do Hospital dos Servidores, e enfim, todos nós éramos do Hospital dos Servidores Públicos. Aí veio o Dr. Rodrigo, o Dr. Faiz Caruí. Passado um tempo, o Dr. Manilha, que era amigo do Dr. Braz e estava fazendo um mestrado lá nos Estados Unidos, ele fixou a sua residência lá. Então ele falou para o Dr. Braz que não ia voltar mais para o Brasil e que queria desfazer da parte dele. E aí nós botamos isso daí em votação e conseguimos vender para o Dr. Francisco Garrafa, a cota que era destinada a ele. E assim ficou formado os 9 médicos. E aí começou realmente todo o processo de construção. Começou tudo, aquele sonho nosso, que virou essa realidade aí.
E nisso, quando começou, era uma coisa pequena, de um andar. E hoje está se transformando nessa maravilha que a gente se enche de orgulho para falar disso. Porque quando foi depois da formação do hospital, algum tempo depois nós fizemos uma residência. A residência foi em 1997. E de lá para cá nós já formamos 77 residentes. Um de cada lugar do Brasil. Então a coisa foi crescendo muito e nos enchendo de orgulho. E esse foi o começo. E assim, a participação dos sócios, cada um tinha uma função, como é que era no começo? No começo era assim, todos nós lutando para um ideal, todos. E tinha algumas ideias, a gente falava nas reuniões que tinham. Até que um engenheiro resolveu fazer uma coisa assim, mais ampla. E aí a gente achou que tinha condições de fazer e fomos enfrentando essa situação. Que era passar para um hospital. Que era passar para de uma casinha de aluguel, passar para um hospital nosso. Então, isso é uma coisa assim, bastante emocionante, é bonito. E eu me sinto até assim, orgulhoso de falar disso, porque foi um começo que ninguém pensava nisso. E agora comemorando 50 anos. E a gente agora, com 50 anos nas costas, a gente vê que foi uma coisa maravilhosa e difícil, porque não é uma coisa simples isso. Porque um hospital desse tamanho tem muita coisa para ser resolvida. E cada um começou a partir para uma ideia. E aí foi então a nossa ideia de fazer daquela casinha um hospital. Tá. Eu soube que o senhor teve uma participação muito grande na criação, não só do nome, né, na inspiração do nome, mas também da logomarca. Porque quando inaugurou o hospital, eu tinha casado e estava em lua de mel. Quando eu voltei, tinha um logo lá que não foi muito bem aceito. E aí eu tive a ideia de fazer esse logo, cóclea, que é uma cóclea estilizada, que pouca gente assim vê a cóclea. Só nós, otorrino, que vamos... Quem bate o olho, otorrino já sabe. Bateu o olho já vê que é isso, é uma cóclea estilizada. E que eu achei que ficou muito bacana. Ficou muito boa, com certeza. O processo de crescimento do hospital, depois de construído, depois de edificado, a parte de infraestrutura, como é que foi a contratação dos funcionários, o início do processo de atendimento? Isso daí é uma coisa assim, que vai devagar, vai tomando corpo. Porque nós começamos a trabalhar. E cada um da gente, dos sócios, que éramos em 9, tínhamos um consultório lá dentro, separado do corpo do hospital. Então, cada um conhecia um médico, 2 médicos, e começamos a contratar os médicos. E os funcionários vinham, normalmente, pela chamada do como que eu vou dizer? Da divulgação? Da divulgação, e começamos a contratar. Tá. E os médicos trabalhavam no pronto-socorro. E nós, cada um, tínhamos um consultório. E trabalhamos muito. Né? Trabalhando muito. E foi crescendo. Para chegar até onde nós chegamos, né? Graças certeza. A Deus. Com certeza. E essa história toda vai ser registrada num livro, né, de 50 anos, que faz parte do processo de comemoração do hospital. Esse livro tem a participação e a colaboração da BB Editora, né? É um livro que conta a história do hospital. Esse livro é dividido em 6 capítulos, né? Tem o primeiro capítulo que Nasce o Hospital Paulista, que vai falar basicamente sobre a fundação, que é do que a gente está falando aqui hoje nesse primeiro podcast. Aí tem o segundo capítulo, que é Especialista e Acolhedor, é um capítulo que vai apresentar os eventos históricos ocorridos entre os anos de 80 e 90, destacando a trajetória da evolução do hospital e seus primeiros anos de atendimento.
O terceiro capítulo é Anos de Crescimento, é um capítulo que apresenta já os anos 2000, 2010, destacando a trajetória e evolução do Hospital Paulista, com a expansão da sua estrutura física e um novo centro cirúrgico. No quarto capítulo, Um Hospital de Ponta, capítulo que apresenta os eventos ocorridos no ano a partir de 2010 em diante, destacando o crescimento expressivo do hospital com a consolidação de uma estrutura moderna e equipamentos de pontas em todos os serviços. No capítulo 5, Um Legado de Aprendizado, que é o capítulo que apresenta a vocação do Hospital Paulista, que é o ensino, o senhor mesmo falou, né, sobre a questão e a importância da formação de novos residentes, destacando o aprendizado, o desenvolvimento nos primeiros anos e a criação do programa de especialização em otorrinolaringologia. E o capítulo 6, Pelo Futuro da Otorrinolaringologia, que é um capítulo que apresenta as tendências da especialidade para o futuro. Tá? Então, é um livro que está sendo bastante aguardado com muita ansiedade aí, né, por todos que participaram desse processo. Tem a participação de vários médicos, vários colaboradores, inclusive, que trabalharam durante muitos anos no hospital e que participaram desse processo. Eu estou aqui com um print, né, da capa do livro, que ficou muito bonita, né? Achei que ficou muito legal. O que o senhor achou da capa, doutor Samir? Maravilha. Gostei muito. O senhor se vê aqui? Acho que esse mais alto aí do meio. Muito bacana, né? Ficou muito bacana. E nesse livro tem vários depoimentos. Eu vou ler um aqui agora, desses depoimentos, que é da doutora Cris, né, que participou desse processo, mas numa fase quando ela era criança, né? Então, minhas primeiras lembranças do hospital envolvem o acompanhamento atento do meu pai no andamento da obra do hospital. Quando criança, lembro de ser sempre recebida calorosamente pelo senhor Albertino, um dos funcionários da construção, que transformava cada um dos seus momentos lá em uma verdadeira festa. Outra pessoa especial era uma vizinha, a dona Célia, que costumava mostrar para mim, a minha irmã, o seu jardim. Eu podia ser pequena, mas já me perdia na imaginação e, por vezes, fantasiava o hospital já pronto. Outra coisa da qual me recordo com carinho são de todas as travessuras que minha irmã e eu fazíamos enquanto andávamos pelos espaços vazios para brincar de corrida de cadeira de rodas pelos corredores e até mesmo de esconde-esconde no centro cirúrgico, sendo que este local nos dava um frio na barriga, pois transmitia um ar misterioso, assustador. Era isso mesmo, doutora Cristiane? Era isso, né? Então, quando meu pai ia na obra, normalmente o seu Albertino, ele recebia a gente com os braços abertos, ele era o apontador da obra, nem sabia a função dele, acabei de tirar essa dúvida com o doutor Samir, né? E ele estava sempre disposto a nos mostrar cada detalhe, como estava indo. Eu era muito pequena, não observava muito essas questões da construção, mas gostava de acompanhar o crescimento do hospital e ver como ele estava ficando cada vez mais bonito e maior. A gente é criança, gosta das coisas grandes, né? Uhum. E aí servia como um palco de brincadeiras, de brincadeira. Né? Eu lembro, a gente chegava naqueles corredores vazios, porque no começo o hospital não tinha tanto movimento, né, Samir? Ele foi feito ele era grande. E aí eles tinham que fazer algumas atividades nos finais de semana e a gente tinha aqueles corredores enormes para ficar correndo, brincando, e não tinha ninguém internado em alguns momentos. Então era a alegria da criançada, né? E agora a gente passa para um segundo bloco aqui do podcast, que é a trajetória individual, né, de cada um dos entrevistados. E aí eu gostaria de começar conversando com o Dr. Guilherme, tá? Bom. Pode ser, Dr. Guilherme? Pode. Dr. Guilherme, você faz parte da 28ª turma de residentes. Você ingressou agora esse ano? Esse ano. Esse ano. Sim, R1. Hã? R1. R1. Tá como R1, né? Sim. Você traz consigo todo um processo, né? Você é neto de um dos fundadores e é filho do diretor-presidente do Hospital Paulista. Como é que é receber todo esse legado?
Com certeza é muita responsabilidade que cai em cima da gente, né? E também é muito orgulho que eu faço parte do hospital, né? Sempre acompanhei, vi o meu avô trabalhando no hospital, sempre indo, desde quando ele estava mais velhinho, ele continuava indo nas reuniões mesmo doente, ele participava, sempre teve as melhores das intenções trabalhando lá, né? E o meu pai também pegou O ritmo, o né? ritmo e seguiu junto lá com toda a equipe de sócios sempre. E lá é como se fosse uma grande família, né? Desde o momento que eu entrei, por mais um momento que seja ainda curto, minha trajetória no Hospital Paulista, eu sempre me senti muito bem acolhido, né? É como se fosse uma família para mim. E ainda mais porque eu também passo a maior parte do meu tempo lá, né? E como é que está sendo esse processo agora de estar participando efetivamente do dia a dia do hospital? Eu vejo você lá pelos corredores. A gente corre bastante, faz muita coisa, né? Lá é como se fosse o paraíso da otorrinolaringologia, né? Não sei, de São Paulo com certeza e talvez do Brasil, né? Não tem um hospital que tenha os equipamentos, né? Com o respaldo que a gente tem, com a equipe que a gente tem, né? A gente tem uma equipe de anestesista completamente preparada lá, tá acostumada a lidar com tudo, né? E equipamento cirúrgico muito bom, né? E sempre um grande volume cirúrgico, né? Você acha que os otorrinos se sentem acolhidos? Com certeza, com certeza. Você vê assim também, Cris? Eu vejo esse também. Acolhimento? Sim, tem toda uma retaguarda especializada na área, isso faz toda a diferença, né? Então, você tem um paciente seu que faz uma cirurgia e o pós-operatório, você sabe que tem uma equipe de otorrinolaringologistas que vai ajudar se tiver alguma intercorrência, qualquer dúvida, qualquer problema, toda a equipe está preparada para atender o seu paciente. Então, eles são muito acolhidos no hospital. E a gente tem um diferencial muito grande, que é a parte diagnóstica, né? Tem exames que hoje só o hospital oferece para o mercado de saúde, né? Com certeza. Doutor Samir, quais foram os principais desafios para você? Vamos trazer a história do hospital um pouquinho mais agora para o presente. Como é que você vê hoje o hospital? Quais são os principais desafios do hospital? No começo, tudo é difícil. E a gente tinha um pessoal trabalhando em função dessa instituição, que era praticamente a nossa casa. Então, a gente participava de tudo e de coração, e estudando e participando, fazendo palestras e aproveitando, né, a possibilidade de cada vez crescer mais e bem assim, uma equipe bem formada. Isso nos trouxe grande alegria. E também começamos com a residência, onde a gente também participava, orientando os residentes, e cada um foi se transformando num outro médico também da mesma capacidade que a gente. Sim. Então, esse começo, mesmo sendo difícil, foi uma coisa assim muito bem aceita por todos. Isso é o que eu tenho que falar, né? Sim. E para você? E assim, essa equipe de residência, né, alguma coisa que a gente observa muito, é que as pessoas que se formam no Hospital Paulista, elas continuam, em geral, no Hospital Paulista, né? Isso também que faz ter esse sentimento acolhedor que a gente tem lá dentro. Esse sentimento de casa mesmo, né, de casa, doutor Guilherme? de casa. É muito bom. Esse ambiente, assim, você acha que doutora Cristiane, você acha que é propício para o trabalho na área médica? Como é que você vê isso, atuando já há tantos anos no hospital? Eu sou da primeira turma dos residentes, né? Eu, junto com a doutora Shelley e o doutor Nissan. Então, quando eu entrei no hospital, eu entrei em 96, ainda não tinha residência. Claro, a gente foi muito bem recebido por todos os sócios, por toda a equipe de médicos que trabalhava lá. Mas a gente, no ano seguinte, o doutor Garrafa, junto com o doutor Fujita, resolveram criar a residência médica e junto com os outros sócios do hospital também. E montaram toda essa estrutura. E o que a gente vê ao longo desses anos é que cada um que se forma, ele se sente como parte da família. Como o Guilherme falou, como parte integrante do hospital. Então, a gente vê que um desafio era ter uma formação boa acadêmica, que isso evoluiu muito ao longo desses anos de residência. No começo, a residência era muito boa, mas tinha algumas falhas em alguns setores da otorrinolaringologia.
Hoje está praticamente abordando todas as áreas da otorrinolaringologia. Então, a gente tem estomatologia. Ontem mesmo eles estavam tendo aula da estômato com a doutora Cleonice, né? Então, a gente tem foniatria, que começou recentemente, tem alergia, que eu e a Sheila, a gente faz essa parte da alergia. Então, hoje a gente percebe que o residente ele tem uma formação muito mais completa do que ele tinha uns anos atrás, e isso é um grande desafio que a gente quer sempre melhorar, para a qualidade dos nossos residentes ser cada vez maior, né? E ela ser melhor, e também ir crescendo o hospital como um todo, né? A questão da residência, ela é dividida, basicamente, são 4 anos de formação. 3 anos de formação, né? Nesse processo todo, qual é a participação dos residentes dentro do dia a dia ali? Você, Guilherme, que está acompanhando mais o processo. É completa. A gente é completamente imerso no universo da otorrinolaringologia. Como é que é seu dia a dia? Conta pra gente. Meu dia a dia? Conta pra gente, a gente quer saber. Primeiro eu acordo cedo. Aí eu vou pro hospital, a gente tem aulas para fazer, né? A gente tem cirurgias para acompanhar, a gente tem enfermaria, pronto-socorro, ambulatório que a gente acompanha junto com nossos chefes também. É muito completo mesmo, né? E ambulatório de todas as áreas, estomatologia, otoneurologia, né? E por assim vai. Hoje você está com uma turma nova, né? De residentes, né? Esse dia a dia, com relação a esses novos alunos, como é que é feita a divisão ali do trabalho? Existe um processo de... Não, a gente tem a nossa divisão pré-estabelecida. Quem que vai dar o plantão noturno em cada dia, né? Isso já tem fixo. Tá bom. Você me falou que você acordou 6 horas da manhã hoje, né? Acordei. Não, acordei 5h30. 5h30. 6 eu tinha que estar lá. 6 eu já tinha que estar lá. O que você teve? Aula? A aula hoje. A aula de residente. Hoje foi a aula do Anselmo. Muito querido pela gente também, né? Da equipe da residência. E assim, a gente faz a aula e depois já vai pro centro cirúrgico. Legal. Roseli, inclusive, eu acho que é legal falar que hoje em dia não tem só os residentes. A gente tem 3 residentes por ano, né? Sim. E eles já estavam aprendendo tanto no hospital que a gente criou o fellow em algumas áreas, que aí a gente tem na otoneurologia, na rinologia e tem plástica agora. E tem na plástica. Agora a gente começou com a plástica. Com a plástica também. Então é um serviço que foi crescendo e se aprimorando. Bacana. E existe, por exemplo, já passando um pouquinho mais para o futuro, né? Existe uma ideia já consolidada em relação a ampliar esse leque de possibilidades de cursos de especialização? Como é que vocês veem o hospital nessa parte de ensino? Sempre tem um crescimento que a gente espera, porque a modernidade nos traz, assim, outros elementos. Necessidade, né, do mercado, né? E aparelhos que antigamente não tinha. Hoje, a gente é bem estruturado. E isso faz com que a gente tenha necessidade de crescer para poder acompanhar. Senão vai ficando para trás. E a nossa equipe de residência é muito boa. A gente está falando muito disso, de é muito boa, é ótimo e tal, mas realmente acontece isso. Não só no nosso hospital, como em outros também. Sim. E esse crescimento é devido à modernidade de tudo isso daí. Então, os nossos residentes, eu posso dizer que são muito bons e estão muito bem acompanhados de toda a equipe. Ótimo. A gente tem falado aqui bastante sobre a questão do ensino e a gente falou sobre a questão desse calor humano, e isso inevitavelmente é transmitido também no processo de atendimento do paciente. Vocês sentem isso no dia a dia em relação aos pacientes? Os pacientes são fidelizados? Os pacientes realmente sentem esse acolhimento? Eles sentem, eles acompanham a gente, né? A gente tem os pacientes fidelizados há muitos anos, né? Você atende pacientes já há muitos anos? Eu já atendo paciente que atendi a mãe, agora a filha, agora eu já tô com o neto, né? Então, eles se sentem acolhidos no hospital, bem recebidos.
E eles acompanham a nossa trajetória. Então, eles vêm, eles percebem as atualizações que a gente faz, tanto do visual, quanto nos atendimentos, quanto nos setores. Eles vão acompanhando o nosso passo a passo, assim. Então, é muito bom. E assim, como marketing, né, a gente acompanha a questão através de pesquisas, né, não só com médicos, mas também com os nossos pacientes, o processo de satisfação em relação ao serviço. E a gente tem realmente uma média de 8,9, 8,8 de satisfação, né, em relação a esse atendimento. E a gente sabe que é uma média alta, né, com o mercado, porque também a gente tem um comparativo. Mas é sempre importante a gente ressaltar e lembrar. Tem alguma história, Cristiane, que você lembre, assim, de paciente no dia a dia e que retrata esse processo aí do cuidado, dessa fidelização, dessa transmissão da humanização? Alguma coisa que você se lembre? De paciente, né? Eu tenho essa paciente que veio, eu tô lembrando de ontem, que eu atendi uma criancinha, que eu dei o exemplo da mãe, da filha, lembrei na hora que eu tava falando, eu tava lembrando dela, justamente. Eu atendi a mãe, aí quando ela era pequena eu cuidava dela. Agora essa paciente casou, aí ela veio me pedir conselhos quando ela ia casar, se casava, a gente já se sente meio da família, né? E ontem ela trouxe o filhinho que chama Theo, que tá com otite. Aí ela tava desesperada, porque é o primeiro filho, pequenininho, primeira vez que tem uma otite. E aí ela falou, eu passei tanto por isso, mas eu não... A gente sente, quando é paciente, tem um sentimento, mas quando é o filho, a gente parece que sofre mais pela doença do filho do que quando a gente passava por isso. Porque eu falei, nossa, você tá se sentindo, mas você teve tanto esse problema quando era pequena, né? Ela falou, mas quando é meu filho que tá chorando de dor, eu sinto... Dói meu coração, né? De ver ele chorando. Eu falei, mas agora a gente vai tratar, vai resolver, né? Então, para mim foi muito especial ela ter trazido já o filho pra gente já cuidar com 2 aninhos. Ela falou, o pediatra pediu pra esperar um pouquinho mais pra vir no otorrino, mas eu sabia que aqui eu ia resolver o problema, entendeu? E é muito satisfatório, né? A gente vê todo esse processo, né? Uhum. Tá ótimo. Tem alguma coisa que vocês gostariam de complementar na entrevista, aqui na gravação desse podcast, doutor Samir? A gente está sempre batalhando pelo hospital e eu posso até dizer que é a nossa segunda casa. Porque na maioria do tempo, como o doutor Guilherme falou, que passa o dia todo no hospital, eu também passo, a doutora Cris também passa, e a gente tem uma vida bastante ativa lá dentro e gostosa de viver. Não é assim, eu preciso ir lá, eu sou obrigado a ir lá, não. Eu vou porque eu quero, porque eu gosto daquilo. Aquilo é realmente a minha segunda casa. Doutor Samir, o senhor é o maior marqueteiro desse hospital, né? A vida vai fazendo a gente... sem sombra de dúvidas. Muito bom. E você, Guilherme, quer complementar alguma coisa? Deixar alguma mensagem? Bem, eu me sinto muito realizado de estar trabalhando no hospital e estar continuando com esse legado que todo mundo já trabalhou e espero conseguir ser a par disso também no futuro. Legal. Você, Cris, quer fazer algum apontamento para poder encerrar? Não, eu só estou muito feliz, né, de estar aqui e muito feliz por estar nessa comemoração dos 50 anos do hospital. A gente sendo uma família, vendo crescer o hospital e tendo sempre os meus sócios, que são muito queridos, a gente sempre é bem recebido, sempre com um sorriso no rosto, todo mundo está sempre disposto a ajudar quando a gente precisa. Então, só tenho a agradecer ao Hospital Paulista. Tá. Como é que vocês veem o hospital daqui 50 anos, em uma frase? Em uma frase? Como é que você vê assim? Bem, próspero, né? De mais 50 anos. Acho que é isso. Prosperidade. Prosperidade. Você também, Eu Cris? vejo excelência em otorrinolaringologia. E o senhor, como é que o senhor vê o hospital Eu daqui digo 50 que anos? o hospital, como ele cresceu nesses 50 anos,
E eu quero que nos próximos 50 anos, ou quero ou não, desejo que ele continue nessa marcha, melhorando sempre e estando sempre atual. Talvez eu não vá vir até mais 50 anos, mas eu quero que isso daí se torne uma realidade. E faz parte das comemorações de 50 anos do Hospital Paulista um projeto muito especial que é da Cápsula do Tempo, onde serão colocadas cartas, né, escritas pelos atuais diretores, médicos e colaboradores e vão ser remetidas aí para os futuros diretores e colaboradores e médicos do Hospital Paulista. É um projeto que está sendo feito com muito carinho, muito especial, e daqui 20 anos, né, essa cápsula vai ser aberta e vão ter lá as mensagens para os atuais gestores, colaboradores e também diretores do hospital. Olha, eu tenho muito a agradecer, né? Eu estou no hospital há 5 anos e realmente tudo que vocês falam aqui eu assino embaixo, essa questão da humanização, da proximidade, dessa sensação que o Guilherme falou de estar dentro de uma casa, realmente é sentido de verdade mesmo, né? Meio que representando aqui os colaboradores, né? Os gestores. E agradecer vocês pela presença de vocês nesse podcast, né? A gente tem aí mais 3 episódios, esse é o primeiro episódio, como eu falei. O segundo episódio a gente vai falar sobre a evolução da otorrinolaringologia. No terceiro episódio, o dia a dia do hospital com a equipe multiprofissional. E o último episódio, a tecnologia e a medicina. E hoje nós falamos sobre a fundação do hospital, tendo como tema principal, né, todo esse processo de fundação, e por isso que a gente chamou de 9 amigos e um ideal. E é isso. A gente aguarda você então, né, todos vocês que nos assistiram, que assistiram esse primeiro episódio. A gente aguarda para os próximos episódios do podcast Hospital Paulista 50 anos. Obrigada, viu?